Amém. E pedir a ajuda dos meninos do Betel. Se eles puderem não sair dali, dá uma ajudinha para nós ali. Meus irmãos, nós estamos alegres por estar aqui, após um final de semana repleto, recheado pela palavra de Deus, pelo poder e a autoridade do Senhor. Nós vamos, neste momento, abordar mais um pouquinho dos conhecimentos bíblicos do nosso Deus, aquilo que o Senhor nos deixou. Quero pedir a ajuda dos meninos ali, dá uma mão para nós. Eu quero cantar aquele hino, vejo uma pequena nuvem, mas acho que não vai poder ser tão alto, pode ser um pouco mais baixo do que esse. Conhece, Lucas? Então dá uma altura aí para nós. Hã? Puxar? Vixe, puxar aqui então. Vamos cantar, meus irmãos, adorar a Deus com esse louvor? Todos conhecem, né? Quem não conhece, hoje vai aprender para sempre estar cantando. Vamos juntos? Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu e faz chover, faz chover, abra as comportas do céu. Pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas esse é um sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas esse é um sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu, faz chover, faz chover, abra as comportas do céu. Se pedimos, Jesus continua aí, meus irmãos. Parem não, tá bonito. Irmãos, nós vemos essa manifestação da glória de Deus quando do fim do período de escassez, quando Elias impetra uma sentença ao reino pecaminoso de Acabe. Ele fala assim: por 3 anos não vai chover. 3 anos sem chuva, irmão. Nós ficamos aí aproximadamente 3 a 4 meses sem chuva e estávamos sofrendo horrores com isso. A nação ficou 3 anos sem ver uma gota de água cair do céu. E nós vemos o homem de Deus permanecendo inabalável na sua sentença, porque ele tinha que se fazer cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus era que o povo se voltasse para o Senhor.
era que houvesse um arrependimento coletivo, como o que houve em Nínive, na pregação de Jonas. Mas o povo estava com o coração endurecido e insistia em se dobrar perante Baal. Baal era um dos deuses responsáveis pelas colheitas, pela fertilização, pela vida na terra. Deus estava mostrando que não existe Baal comparado a Deus. Não existe ninguém que pode trazer vida senão aquele que é o autor da vida, aquele que cria sem existir, aquele que faz as coisas que não são serem, aqueles que consegue fazer coisas inimagináveis aos olhos humanos. E ao final dos 3 anos, o profeta avisa o rei e fala: vai chover. E ele fala para o servo: vai, sobe no monte e procura algum sinal de chuva. E a palavra de Deus vai dizer que aquele servo do profeta Elias vai por 7 vezes. 7 vezes, ele vai uma vez, ele olha o céu azul, sem nenhum sinal de chuva. Vai a segunda, a mesma coisa. A terceira, a mesma coisa. A quarta, quinta, sexta. Talvez ele já estava pensando, falar assim: estou fazendo serviço de boa. Mas a insistência trará o milagre do Senhor para a sua vida. E na 7ª vez ele olha e ele fala, volta ao profeta e fala assim: eu vejo uma nuvem pequena como a mão de um homem. A bênção estava muito distante, era pequena, não tinha esperança. Uma nuvem do tamanho da mão do homem pode trazer o fim de uma estiagem de 3 anos? Não pode, os ribeiros já estavam secos. Não havia mais alimento para o gado, não havia alimento para o povo, estavam sofrendo por causa de um reino leviano, por causa de uma autoridade que não corria aos pés do Senhor. Mas a esperança começa a nascer quando aquele homem começa a ver que a nuvem já não é mais do tamanho da mão de um homem. Aquilo que parecia estar tão distante começa a chegar perto, e perto, e perto. E aquilo que era pequeno começa a tomar a forma de algo grande e maravilhoso nas mãos do Senhor. Talvez você chegue aqui hoje com um monte de problema e vendo a solução do teu problema muito distante de você. Ou você nem está vendo solução para o seu problema, para a sua luta. Mas o Senhor está te mostrando, ainda que pareça que é pequeno, como a palma da mão de um homem, ainda assim eu farei coisas grandes que você não pode contar. E a palavra vai dizer o quê? Vai dizer que aquela nuvem cresce e ela toma conta do país todo, da nação de Israel toda. E Elias começa a correr, né? E o profeta e o rei, ele vai na sua carruagem, correndo em direção ao seu palácio, e daqui a pouco começa a se ouvir os primeiros pingos de chuva. 3 anos sem chuva, os primeiros pingos era a mesma coisa, parece que nem chegava no chão, de tão seco que estava. Quando pingava, levantava poeira. Mas o Senhor começa a derramar de uma chuva e a vida começa a brotar de novo. 3 anos, irmão e irmã, você pode estar sem esperança. Você pode estar pensando que a morte veio na sua vida, ela não vai sair mais. Eu quero te dizer uma coisa: a nuvem do Senhor vai tomar conta da sua vida, e a chuva que trará vida para você novamente, vida aos teus sonhos, vida aos seus projetos, vida ao seu ministério, vai começar a crescer, porque Deus não se engana. Deus não se engana. Deus é um Deus de confirmação. O que Ele fala se cumpre. E a chuva começou a cair, irmão, e a vida nasceu de novo. O que eu quero te dizer é o seguinte: nada se compara à provisão de Deus para a sua vida. Nada se compara ao que o Deus tem planejado para você. Então não desista, seja insistente. Vá 1, 2, 3, 7, 10, 15 vezes, se for preciso. Mas não desista, que o teu milagre está chegando, e Deus vai realizar na tua vida aquilo que você não imaginou ser possível no momento em que você vive. Vamos cantar de novo aquela último refrão. Se pedimos, Jesus virá como chuva
abençoe, meu irmão. Pode tomar o seu lugar. Irmão, isso é para que você entenda que Deus tem uma maneira particular e peculiar de agir. O Antigo Testamento é repleto de exemplos da manifestação de Deus. E às vezes nós esquecemos que esse Deus que se manifestou de tantas formas, tão poderosas, no Antigo Testamento não mudou. Ele jamais mudou, ele continua sendo o mesmo. Nós, por muitas vezes, pela nossa incredulidade, pelo nosso ceticismo mesmo, deixamos de acreditar que Deus tem uma maneira toda especial de agir com o seu povo. E hoje eu quero falar para você a respeito dessa nuvem tão maravilhosa que a nação de Israel viu nos tempos, principalmente da peregrinação pelo deserto, mas não somente neste dia, nestas épocas, não somente durante o êxodo, mas também depois já de consolidado na terra que o Senhor tinha prometido para a nação. E também nos dias do Novo Testamento existem algumas manifestações semelhantes àquelas que a nação de Israel viu. E é muito importante nós olharmos para isso e verificarmos isso, porque é um fenômeno totalmente atípico. Nós vemos a nação de Israel passando por momentos maravilhosos na presença do Senhor, e você vê Deus cuidando dessa nação de uma maneira particular e muito peculiar. Você imagina bem, irmão, essa nuvem acompanhava o povo durante o dia. Essa nuvem era aquela que guiava o povo no deserto, é aquela que protegia o povo, era aquela que direcionava o povo. E uma coisa como essa não pode ser meramente algo ilusório ou algo que parte da mente do ser humano. Essa nuvem é algo que Deus queria dizer para o povo, e da mesma forma que Ele queria dizer para o povo, hoje Deus quer dizer para nós, que nós devemos permanecer debaixo da nuvem. Nós devemos permanecer sob a proteção dessa nuvem maravilhosa que protegeu o povo durante tantos anos, né? Mas, irmãos, analisando esse fenômeno que a nação de Israel viveu durante a peregrinação no deserto, alguns estudiosos vão relatar que esse fenômeno pode ter 3 origens diferentes, da qual eu quero mencionar. Não concordo com todos eles, eu concordo com um especial, e acredito que a maioria dos irmãos também concorda. A primeira origem desse fenômeno é simplesmente e meramente natural. Algumas pessoas vão dizer o quê? Que isso era simplesmente uma reação a algo que acontecia e aconteceria naturalmente. Qual que é essa primeira reação? A nação de Israel, o povo de Deus. Vocês lembram quantas pessoas aproximadamente peregrinaram pelo deserto? Aproximadamente 3 milhões de pessoas. E essas pessoas, elas precisavam de uma luz durante a noite. E essa luz era originada do quê? Das tochas que esse povo carregava. Então, alguns estudiosos vão dizer que as tochas, cujo a ponta era embebecida com óleo, se queimava e gerava uma fumaça, e essa fumaça era tão espessa, você imagina, 3 milhões de tochas acesas ao mesmo momento, e aquela fumaça era tão espessa que ela cobria o povo, e ela podia ser vista por uma imensidão de quilômetros em que o povo andava. Então, alguns estudiosos vão dizer que era apenas um fenômeno natural. Mas eu fico cético quanto a essa explicação, porque como pode uma fumaça tomar caminhos diferentes, uma fumaça tomar direções diferentes em momentos diferentes? Como que pode uma fumaça quase que viva, uma hora estar à frente do povo, outra hora estar atrás do povo, uma hora descer em um lugar específico, uma hora subir de um lugar específico? Então, um fenômeno simplesmente natural, originado das tochas dos hebreus, para mim não parece ser possível.
Outra coisa que essas pessoas também pregam é que poderia ser apenas uma nuvem, como essas nuvens que nós temos hoje, uma nuvem de um tempo prestes a chover. Mas agora eu te pergunto, como pode uma nuvem assim ficar sobre um povo em um deserto durante 40 anos, todos os dias, todas as horas do dia? Não é possível que esse fenômeno seja somente um fenômeno natural. Mas existe uma segunda linha que vai dizer que esse fenômeno é simplesmente, puramente um fenômeno mitológico. Mais uma daquelas histórias que um povo vai contar sobre a sua origem, dos feitos dos seus líderes, dos seus heróis, ou mesmo até mesmo dos feitos do próprio povo, e essas histórias são bem enfeitadas para poder ganhar conotações de exuberância, né? Conotações de chamar a atenção dos povos. Mas a gente vê essa nuvem muitas vezes surgindo perante o povo para repreender o povo. Então como é que pode um povo que inventar uma história que seria para glorificar a própria nação, ser corrigido na presença dessa nuvem? Como pode até às vezes os seus heróis, os seus líderes serem corrigidos na presença dessa nuvem? Então eu também não acredito que isso é um fenômeno mitológico, algo inventado por um ser humano. Eu fico com a terceira vertente, que isso é um fenômeno sobrenatural. Sobrenatural, irmão, porque nós não vemos isso acontecer hoje em dia mais. Nós não vemos uma nuvem descer e subir, nós não vemos uma nuvem à frente do povo em linha reta, direcionando alguém, nós não vemos uma nuvem protegendo o povo do calor. Não, nós não vemos. Muitas vezes nós estamos, pessoas que trabalham no sol quente, sol causticante, oram a Deus, o Senhor podia mandar uma nuvem aqui para proteger a gente agora do calor, porque está difícil de trabalhar. Mas não é assim que acontece todos os dias para nós. Isso porque esse era um fenômeno puramente sobrenatural da parte de Deus para proteger o seu povo. E mais do que isso, além de proteger, Deus usava aquela nuvem para se relacionar e se comunicar com o povo. Então isso mostra que o Deus que Israel pregava é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Não é aquele Deus que muitos povos pregam, e é pregado hoje em dia por diversas religiões, um Deus que deu corda no mundo e deixou o mundo seguir do jeito que Ele deu corda. Deixa o mundo, deixa as leis guiarem esse mundo, deixa que o mundo se autorregule naturalmente. Isso mostra que o mesmo Deus que a nação de Israel conheceu, é o mesmo Deus que nós servimos. Um Deus que criou a raça humana e tudo que existe, mas um Deus que ama a criatura, que ama aquele que Ele criou e tem um projeto e um plano específico para nós. Um Deus que se importa conosco, um Deus que interage conosco, um Deus que fala conosco. Um Deus que nos livra do perigo, um Deus que nos corrige, mas um Deus que acima de tudo quer nos destinar a um propósito muito maior do que aqueles que nós estamos vivendo hoje. Isso é maravilhoso. Essa nuvem não poderia ser natural, essa nuvem não poderia ser mitológica, ela era puramente a manifestação do poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, era manifesto através daquela nuvem. Ela não era a glória de Deus, porque nós vamos ver relatos falando que a nuvem vinha e a glória de Deus vinha em seguida, através da nuvem. Então, a nuvem não era a glória de Deus. A glória de Deus era outra coisa. Nós também não é a beleza da santidade de Deus, porque ninguém viu e jamais verá não. Ninguém viu nesse corpo a beleza da santidade de Deus. Porque, irmão, nós não podemos ver Deus como Ele é. Não com esse corpo corruptível. Não com esse corpo da maneira que Ele está.
A palavra de Deus vai nos dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Enquanto nós tivermos um mínimo de pecado no nosso corpo, nós não podemos contemplar a santidade de Deus. Então não era a beleza da santidade de Deus que descia ali. Era o poder manifesto de Deus sobre a nação de Israel. E eu estive meditando do que poderia ser essa nuvem. E claro que isso é uma opinião. Isso não está escrito na Bíblia, isso não tem nenhuma base teológica. Mas eu imagino comigo que a presença de Deus, o poder de Deus era tão forte, tão impetuoso, tão grande sobre a nação de Israel, que ela mexia com o que era natural. A presença de Deus causava um distúrbio na natureza, porque a natureza, e nós podemos ver isso no Éden, a natureza foi abalada pelo pecado. E quando o poder de Deus vinha com tamanha intensidade, eu acredito que um fenômeno sobrenatural acontecia, e havia um distúrbio natural. E o poder de Deus era tão maravilhoso e tão notável, que era possível ver e quase tocar esse poder. Irmãos, que maravilha poder estar debaixo de uma imensidão de poder de Deus como aquela. Poder estar debaixo do poder de Deus sobre nós, como a nação de Israel esteve. Nós podemos contemplar esse poder tão maravilhoso sobre as nossas vidas. E hoje nós podemos, irmãos. Deus derrama da sua graça sobre nós. Hoje nós somos cheios do poder de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. E eu vejo que essa manifestação, essa nuvem, ela tinha alguns objetivos ou algumas características peculiares para a nação de Israel, para o povo de Deus. E eu quero dizer para você que se você quiser viver debaixo dessa nuvem, você esteja preparado para ter essas manifestações ou essas características sendo notórias na sua vida. Não tem outra forma, irmãos, de Deus fazer ou querer que nós nos reagimos à presença de Deus, senão essas. Eu separei algumas, claro que Deus tem uma infinidade de maneiras de agir, mas Deus usava aquela nuvem para alguma coisa para o povo. Tinha alguma finalidade. Deus não faz uma coisa só porque Ele quer fazer, tudo que Ele faz tem um objetivo. Deus não é uma pessoa que gosta de brincar com o acaso da maneira que Ele quer, Ele gosta de fazer as coisas para a realização do seu objetivo, e Ele é poderoso por causa disso. Deus não faz nada por acaso. Deus não te colocou nesse mundo por acaso. Deus não realizou tudo que Ele tem realizado na sua vida por acaso. Ele tem um objetivo, através da sua vida, a realizar nesse mundo. Ele tem um objetivo para você, Ele tem um objetivo para mim, Ele tem um objetivo para a igreja. Nada é por acaso nas mãos de Deus, tudo Ele faz para a glória do seu nome. Era isso que Deus estava fazendo para aquele povo. A primeira característica daquela nuvem era para a proteção do povo. Nós vemos aquela nuvem protegendo a nação dos perigos naturais. Você imagina? A palavra vai nos dizer que no livro, se eu não me engano, no livro de Levítico ou Deuteronômio, ele vai dizer que aquela nuvem, ela à noite tinha o aspecto de fogo. Já no livro do Êxodo vai falar que era uma coluna de fumaça ou uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Independente do aspecto que tinha, era uma provisão maravilhosa de Deus para o povo. Você imagina agora você caminhando num deserto. E um deserto com calores superiores aos 40 graus. Irmão, a areia, solo arenoso, esquenta muito mais do que esse solo vermelho que nós temos aqui. Esquenta muito mais. É só você tirar, por exemplo, e ir para regiões onde o solo é mais arenoso.
Para se produzir é muito mais difícil, porque o calor é muito mais alto. Então, o sol, ele não queimava só de cima para baixo, mas ele esquentava a areia e fazia com que de baixo para cima o calor fosse insuportável. Então, não tinha para onde correr. No deserto, irmão, não é lugar de ter vida. No deserto não é lugar de de se peregrinar durante 40 anos. Mas o Senhor, que é poderoso, Ele cobria o seu povo com uma nuvem de glória, e essa nuvem, ela protegia o povo do perigo natural. E eu acredito, porque Deus é bom, e Deus é maravilhoso, e Ele faz muito mais além do que nós pensamos. Eu acredito que ali surgiu o primeiro climatizador na humanidade. Porque além da nuvem, aquela nuvem proporcionava durante o dia uma brisa suave, com gotículas de água para refrescar o povo. Porque Deus, irmãos, está preocupado e Ele quer ver o nosso bem na terra. Deus não tem prazer nenhum em ver você sofrendo. Deus não tem prazer nenhum em ver você passando pelos problemas dessa vida. Ele quer te livrar, tanto que Ele prometeu uma eternidade de bênção e alegria para a sua vida. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Mas muitas vezes o sofrimento é a única forma que Deus tem de chamar a tua atenção. Talvez você tenha que passar por um momento de dificuldade para que Deus possa chamar a sua atenção e você possa se voltar para Deus, para que Ele possa te levar para um lugar melhor. Deus faz isso. Tem um escritor, um teólogo famoso, e ele vai dizer que a dor é o megafone de Deus. É aquilo que potencializa a voz de Deus sobre as nossas vidas. Mas além de proteger dos perigos naturais, a nuvem também protegia dos perigos externos, dos inimigos. Vamos abrir a nossa Bíblia? A palavra de Deus vai dizer, Êxodo, capítulo 14, versículo 19. A palavra vai dizer o seguinte: e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Além da nuvem, havia um anjo que ia diante deles. E esse anjo, irmão, ele é muito importante, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Olha que interessante. Quando o anjo se retira da frente deles, olha o que acontece. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Você sabe por que há essa movimentação dessa nuvem? Porque o exército inimigo estava vindo para abater a nação de Israel. E Deus ia impedi-los de alguma forma. Então Ele coloca a nuvem para que possa haver trevas para os inimigos. Mas havia luz clara para o povo continuar caminhando. Não havia obstáculo para o povo, porque Deus estava com eles, mas para o inimigo de Israel, que se tornou também um inimigo de Deus, porque ninguém guerreia contra aqueles que Deus escolheu. Então o inimigo teu, irmão, não é só inimigo teu, ele também está guerreando contra o teu Deus, porque você é a propriedade desse Deus. E Deus vai tirar essa nuvem da frente do povo, vai colocar atrás para proteger a nação. Deus está cuidando do povo, tanto dos perigos naturais, quanto dos inimigos externos da nossa vida. Porque, irmão, Deus cuida do seu povo. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Não importa se o problema teu é simplesmente um problema conjuntural, um problema sistemático. Não importa se o teu problema é um problema natural. Deus vai te ajudar e te proteger desse problema. Mas se o inimigo vier contra você, ele também vai te proteger, porque ele é o teu Deus e cuida de você.
A palavra de Deus vai nos dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor. Porque existe um leão ao nosso derredor que está procurando nos tragar. Irmão, toda vez que o inimigo estiver rondando você, saiba você que existe uma barreira que impede ele de chegar até você. Essa barreira é um anjo que o Senhor colocou sobre a tua vida para te proteger. E o Senhor está te protegendo dia após dia. A única maneira de você ser acometido pelo inimigo é quando você sai da proteção do anjo. É quando você sai debaixo da nuvem. Se você sair debaixo da nuvem, você está exposto aos problemas. Se você sair debaixo da nuvem, você está vulnerável ao perigo. Mas debaixo da nuvem, Deus está te protegendo. Permaneça debaixo da nuvem, não saia debaixo dela. E essa nuvem tem, como eu falei, ela é responsável pela proteção dos perigos naturais que o povo iria enfrentar. No capítulo anterior, capítulo 13, versículo 21 e 22, vai dizer: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus nunca vai deixar você desprotegido. Nunca. O que a palavra está falando? Deus nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem. Deus nunca vai tirar a proteção dele diante da gente. Agora, uma coisa, Deus está com a nuvem posta sobre nós, sobre a nação de Israel. O atrevido, ele quer ver o que há mais adiante, e ele sai debaixo da proteção da nuvem. Irmão, debaixo da proteção da nuvem tem todo tipo de coisa ruim. Debaixo da proteção da nuvem, além de ter sol escaldante, há animais peçonhentos. Há animais que querem tragar a vida. Há inimigos terríveis. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus não quis guiar o povo pelo caminho mais curto. Por quê? Porque eles iriam se deparar com o exército filisteu. Se eles se deparassem com o exército filisteu, eles não teriam capacidade espiritual, porque a fé deles ainda não estava consolidada em Deus. E eles também não teriam capacidade bélica de enfrentar o exército filisteu. Então Deus vai desviar o povo através da nuvem para proteger o povo dele. Debaixo da nuvem, Deus te livra de todo o perigo. Debaixo da nuvem, Deus te dá a proteção que você precisa. Então não saia debaixo da nuvem. Não queira se apartar do poder de Deus para a sua vida. A palavra de Deus vai nos dizer que o evangelho de Deus, o evangelho, é poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Não saia debaixo dessa palavra. Essa palavra é poder para a tua vida. Não desobedeça. Não saia debaixo da nuvem. Continue caminhando. Agora, além da proteção, existia uma outra característica. A nuvem servia para a orientação do povo. A nuvem era o que direcionaria o povo a caminhar pelo caminho que Deus tinha proposto. Sem a nuvem o povo se perderia, porque alguns estudiosos vão dizer que Moisés não sabia o caminho que ele deveria seguir também. Então, todo o povo, inclusive Moisés, confiava inteiramente na direção que Deus dava para eles. Confiar inteiramente, irmão, significa que nós estamos caminhando conforme os passos que Jesus traçou para nós. Confiar inteiramente é sair como Abraão, sem rumo, acreditando que Deus proveria o lugar para ele poder dormir à noite, comer as suas refeições, se livrar do perigo, ganhar a sua vida.
Confiar na orientação de Deus é se desfazer da nossa certeza e se encher da certeza que Ele tem para a nossa vida. Você imagina como era interessante o lidar de Deus com o povo? Deuteronômio, capítulo 1, versículo 33. Vai dizer assim: que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Deus estava mostrando à nação de Israel que Ele estaria com o povo em todos os momentos, que Ele falaria para o povo o momento que ele deveria andar, mas também falaria ao povo o momento que ele deveria parar. Deus vai falar para mim e para você, debaixo da nuvem, o momento em que nós devemos continuar seguindo e o momento que nós podemos parar para descansar. Porque haverão momentos, irmãos. Haverão momentos, e o salmo que foi lido aqui hoje é um momento de angústia do salmista. Haverão momentos de angústia para a nossa vida, onde nós não vemos a solução clara para a nossa vida. Esse é o momento que Deus está falando para nós: para e descansa, eu estou providenciando o caminho para você andar. Esse é o momento das nossas vidas, os momentos de dúvida, os momentos de angústias, o momento de tristeza, o momento de solidão. Não é nada senão Deus falando para nós: a minha nuvem estacionou, para um pouquinho, que é o momento de descansar e ter comunhão comigo. Quando eu estiver preparado, quando eu preparar o caminho, eu irei direcionar a sua vida. Porque existem momentos, irmãos, que nós temos que andar, mas existem momentos que nós temos que parar para descansar. Foi assim com a nação de Israel. Existiam momentos, e não poucos momentos, que a nuvem ficou parada por eles, sobre eles. Teve um momento que, por mais de ano, a nuvem ficou parada, e eles ficaram parados, acampando. E bobo era aquele israelita que queria sair debaixo da nuvem para enfrentar os perigos? Não, fica embaixo da nuvem, porque embaixo da nuvem tem proteção para você, e tem direção para a tua vida. Vamos ler mais um texto, Números 9, 15. Vai dizer assim, texto um pouquinho extenso, mas que convém nós relatarmos. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Irmão, não tente andar quando a nuvem não estiver andando. Não saia de maneira nenhuma debaixo da nuvem. A nuvem é a proteção para a sua vida, a nuvem é aquilo que direciona você. Tem muitas pessoas que estão fora da direção de Deus, mas porque saíram. Saíram debaixo da proteção do Senhor, saíram debaixo da nuvem, estão perdidas na vida. Eu não sei para onde ir, eu não sei a quem recorrer, eu não sei quem pode me ajudar. Tem o famoso jargão do Chapolin, né? E agora, quem poderá nos defender? Mas, irmão,
toda pessoa que está debaixo da nuvem tenha certeza que que Deus jamais o abandonou, que o Espírito Santo anda com ele, que o Espírito Santo protege ele e que o Espírito Santo está dando um direcionamento para ele poder prosseguir. Olha que interessantes, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Isso é a nossa direção, irmão, preste atenção. Porque isso, enquanto o que nós lemos até agora era a direção dada para a nação de Israel, agora Deus vai nos dar uma direção e vai envolver nuvem também. Atos 1 e 9 vai dizer: e quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E a continuação vai dizer que enquanto eles estavam olhando para cima, Jesus estava subindo e desapareceu. Na onde? Em meio às... Dois anjos apareceram do lado deles e falaram: varões galileus, aonde vocês estão olhando? Esse mesmo que subiu, um dia há de descer, da mesma forma que vocês viram ele subindo. Sabe por que ele estava falando disso, irmão? Porque Deus estava nos dando uma direção. Qual é essa direção? A nossa direção é o alto. Porque é do alto que o nosso Senhor vai nos resgatar. É do alto que virá a nossa direção. A minha e a sua direção, irmão, não vem da terra. Então a gente não pode ficar olhando para baixo. A nossa direção vem do... Há uma analogia muito grande com o tabernáculo, você sabia? O tabernáculo, a parte mais linda da estrutura do tabernáculo era o seu teto. Mas só que embaixo, o chão era terra, irmão. O chão não tinha ornamento nenhum. O chão não tinha um chão tão bonito igual esse. Um piso. Muito obrigado. O chão era de terra, era de areia. Por quê, irmão? Porque não era para se focar nas coisas que são dessa terra, é para se focar nas coisas que são do alto. Do alto vem o nosso socorro, do alto vem a nossa provisão, é do alto que vem a resposta das nossas súplicas. Então não olhe, não fique olhando para baixo, não fique esperando nas coisas dessa vida, dessa terra, porque aqui tudo o que foi gerado pela terra será consumido pela terra, mas aquilo que é gerado no céu será eterno para a glória de Deus, e Deus está dando a provisão e a resposta para nós, e é de lá que vem a nossa resposta. Tem pessoa que fica olhando para a terra. A minha direção está na terra, a minha direção está no meu trabalho, a minha direção está na minha faculdade, a minha direção está nas coisas dessa terra. Irmão, você vai perder essas coisas e vai considerar ela como trapos de imundícia, como Paulo considerou. Agora, as coisas do céu, elas não são efêmeras, elas não são passageiras, elas são eternas. E é da onde vem a resposta para a tua oração. A nossa direção vem do céu. Elevo os meus olhos sobre os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do... E aonde os olhos do salmista estão elevados? Para o alto, irmão. Nunca para baixo. Nunca para baixo. Para o alto. Olhe para o alto. Do alto vem a resposta da sua oração. Sabe uma coisa interessante? A nuvem também era provisão para o povo. Ué, como assim, pastor? Provisão? Provisão. Não água, mas vamos ver uma coisa interessante? Êxodo 16:4. Olha o que Deus vai falar para a nação. Vou esperar você achar. Olha o que está dizendo, que Deus está dizendo ao povo. Então diz o Senhor a Moisés. Quem está dizendo a Moisés? O Senhor. Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. A provisão vinha da onde, irmão? Vinha do céu.
A nuvem gerava provisão para o povo. E a palavra vai ser clara em dizer que quando o orvalho se secava, e o orvalho vem da onde, irmão? Quando o orvalho se secava, dava para ver o maná no chão e o povo saía para colher. A provisão vinha do céu para o povo, a provisão vinha da nuvem para o povo. Deus te dará a provisão todos os dias da sua vida. Nunca se esqueça, da oração do Pai Nosso. Deus vai falar o quê? Jesus vai falar o quê? Como nós devemos orar? O pão nosso de cada dia. Jesus vai dizer também, basta cada dia o seu mal. Então, irmão, a provisão está garantida para mim e para você, porque ela vem do alto. Ela não vem de baixo, porque de baixo são coisas perecíveis. De baixo significa o nosso trabalho, o nosso suor. De baixo significa as coisas que são vãs, mas a tua provisão vem do alto, do Senhor. Só que o maná, irmão, era uma coisa interessante. Nós vemos aqui como um pão, e nós muitas vezes pensamos que era um pão mesmo que caía, mas o maná não era um pão. O maná era uma semente. O maná era uma semente. O maná provavelmente, através do seu do trabalho que era feito com ele produzia uma farinha. E talvez, nós não podemos garantir isso, ele também poderia produzir alguma espécie de óleo, alguma coisa assim. Por quê, irmão? Porque toda provisão que Deus dá para a gente vem do alto. É Ele que proporciona, mas exige também um pouquinho do nosso esforço. Não pensa você que você vai ficar lá com a bocona aberta para cima e vai cair comida para você comer. Não. Deus vai te dar condições para você poder conquistar aquilo que Ele tem reservado para você. Mas tem a tua participação. Já no Éden, Deus fez isso. O que Deus fala para Adão? Eu te coloquei no jardim para você cultivar, para você lavrar e guardar esse jardim. Tudo aqui é teu, menos uma árvore. Você pode comer de todas as árvores, só que você vai ter que ter a tua parcela de responsabilidade também. Nem tudo vai vir de mão beijada, você também tem que ter o teu esforço. A provisão que Deus tem para você, irmão, requer só uma coisa, a sua busca. Qual é o tamanho da sua busca por aquilo que Deus tem preparado para você? Eu não sei o que é que você está precisando de Deus como resposta, mas o quanto você tem buscado essa resposta. O quanto você tem se dedicado ao Senhor para obter aquilo que você tanto almeja. Conforme mais você busca, mais o Senhor te responde. É assim que Jesus vai falar quando cita a parábola daquela viúva e do juiz insensato, ou do juiz injusto. Vai falar que a viúva obtém o favor e a resposta à sua casa do juiz de tanto insistir. Então existe uma parcela nossa de responsabilidade do processo. O que você tem feito para obter a provisão, o favor de Deus para a sua vida? Estou esperando. Estou ficando na minha casa, de boa. Sei que Deus vai mandar. Irmão, nem tudo o que Deus dá é exclusividade dele, 100% Ele vai fazer. Existem coisas que Ele vai fazer tudo por nós. A salvação é uma delas. Ele que fez tudo, está consumado, Ele fez, não teve participação nossa. Mas existem coisas que requerem a nossa participação, requerem o nosso esforço. Então, entenda que Deus te dá a provisão, mas você também tem que correr atrás, você também tem que se espernear, você também tem que ir, você também tem que se esforçar, você tem que orar, nós temos que orar, nós temos que buscar ao Senhor. A provisão vem do alto, mas nós temos que erguer a nossa cabeça para contemplar aquilo que vem do alto. A nuvem também tinha um aspecto muito importante, que era a correção. Através daquela nuvem, Deus corrigia o povo, mas também corrigia a liderança. O poder de Deus, irmão, vem para corrigir muitas vezes os nossos caminhos que estão errados, os nossos pensamentos que estão errados, as nossas atitudes que estão erradas. Vamos ler?
Nós vimos no final de semana, quem não esteve, nós vamos ler aqui o texto. Vai dizer, Números 12, Números capítulo 12, versículo 5, vai dizer: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Deus veio sobre a nuvem, para poder corrigir o curso do povo, da liderança do povo. Está fora do que eu estou falando. Não é assim que eu quero. Eu venho com poder sobre a vida deles e corrijo o curso, porque eu amo. Porque eu velo pela minha palavra. Aquilo que eu falei eu vou cumprir, eu vou garantir que vai ser verdade. Números 16, 41, vai dizer assim: mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação, eu a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele o fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. Deus estava corrigindo o povo estava tomando uma direção que não era para tomar, estava se revoltando contra aqueles que Deus tinha posto como liderança sobre o povo. Agora Deus vem, mais uma vez, sobre a nuvem. A nuvem traz correção, irmão. A nuvem faz com que o desvio da rota seja novamente posto no eixo. Enquanto o povo estava murmurando, questionando, queria matar Moisés e Arão, Deus aparece na nuvem e fala assim: não é assim que eu quero. Moisés e Arão são a minha boca perante vocês. Moisés e Arão, profeta e sacerdote, são os responsáveis que eu coloquei sobre a nação como autoridade, e não é para questionar a autoridade deles, porque vocês não estão questionando a autoridade deles, mas sim a minha, porque fui eu que coloquei. E Deus vem uma vez mais, a nuvem vem para corrigir os nossos caminhos. Então a nuvem traz correção. Há uma coisa interessante que a nuvem traz também, e faz a consagração daquilo que Deus quer trazer para Ele. Vamos ver? Números 11, 24 a 26. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade e do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Aqueles que Deus separou, Ele separa sobre a nuvem, diante da nuvem, para confirmar que eles são servos do Senhor, e são escolhidos pelo Senhor, para fazer aquilo que Ele tem reservado.
O poder de Deus veio sobre aqueles homens. A palavra vai dizer que saiu o Espírito, uma parcela do Espírito, uma porção do Espírito que estava sobre Moisés. E repousou sobre os 70, e todos eles profetizaram. E não só os 70 que estavam ali. Havia se cogitado o nome de mais 2 homens que não estavam ali. Só por se ter cogitado o nome deles, o Espírito também tomou conta deles. Eles profetizaram no meio do arraial. Porque o poder de Deus, irmãos, é uma coisa maravilhosa sobre as nossas vidas. Quando Deus derrama do seu poder sobre nós, nós somos impactados e esse poder se manifesta na nossa vida de alguma forma. O poder de Deus sobre a tua vida se manifesta da forma que Deus quer. A maneira que Deus se manifestou em você nesses dias foi quando Ele batizou você com o Espírito Santo e você falou em novas línguas. Para que o poder de Deus seja evidenciado, tem que ter manifestação. Era assim no Antigo Testamento. Quando a pessoa era cheia do poder de Deus, havia manifestação. Como era a manifestação? Profecia. Hoje, quando Deus derrama do seu poder, qual é a manifestação? Falar em novas línguas. Então, é mentira aquilo que se prega, que não há manifestação mais dos dons. Há manifestação manifestação sim, irmão, porque o que Deus faz, não tem como não se notar. Você imagina, irmão, o poder de Deus descer sobre essa casa, sobre essa igreja, agora, e a gente não notar? Ninguém vê nada diferente. Não tem como, se o poder de Deus está sobre nós, alguma coisa tem que acontecer. Mas aconteceu também, quando Deus consagrou a casa dele. Êxodo 40, 33 e 38 diz assim: levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A nuvem vem para separar aqueles que Deus quer separar. A nuvem quer baixar sobre você aqui hoje. A nuvem quer estar sobre você aqui hoje, porque Deus quer separar você para fazer algo especial para Ele. Fique debaixo da nuvem. É debaixo da nuvem que Deus vai anunciar que Ele tem algo para você. Mas além, e eu já estou terminando, irmão, além da consagração também a afirmação. Eu quero ler 2 textos, já do Novo Testamento. O primeiro, Apocalipse 14, 14, vai dizer assim: e olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Afirmação, a nuvem traz afirmação. O que a nuvem trazia de afirmação? Que quem estava sobre ela era o rei. Quem estava sobre ela era a autoridade maior que o universo já conheceu. Quem estava sobre a nuvem é aquele que detém o poder de todas as coisas. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. A afirmação de autoridade. Outra coisa, Mateus 17, 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu a voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. É da nuvem que vem a voz confirmando o teu ministério. É da nuvem que vem a voz confirmando a sua fé. É da nuvem que vem a afirmação de Deus sobre a sua vida. Então permaneça debaixo da nuvem. Ah, Deus, eu não sei se realmente eu sou o escolhido, se eu realmente deveria estar. É porque você não está debaixo da nuvem.
A nuvem trará afirmação para você e para quem quer que esteja ao seu redor, que Deus está com você e que Deus te escolheu para a boa obra que Ele tem destinado para a sua vida. Acabou o nosso horário. E nós vemos essa nuvem sobre Moisés. E quando Moisés estava sob a nuvem, a afirmação de que Moisés era o líder do povo era evidente. O último texto que nós vamos ler, Êxodo 33, dizia assim, Êxodo 33, 9. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. A nuvem descia para que Deus falasse com o líder que Ele escolheu para falar. A nuvem descia sob a autoridade que Deus tinha posto para comandar aquela nação naquele momento. A nuvem está sobre aquele que Deus chamou para ser luz desse mundo e sal nessa terra. Essa nuvem está sobre você, meu irmão. Essa nuvem está sobre a sua vida. E se você é uma autoridade espiritual que Deus levantou nessa terra para pregar às nações, para pregar aos povos, essa nuvem jamais pode sair de cima de você, porque é ela que autentica a sua autoridade. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Além de confirmar a autoridade de Moisés, Deus estava falando, olha, o próximo é aquele lá que não se aparta da tenda. É aquele lá que não sai da minha presença. É aquele lá que está me buscando constantemente. Quando eu retirar a minha nuvem sobre Moisés, é sobre ele que ela vai repousar. Ele vai ser aquele que entrará na terra e lhes dará aquilo que, e possibilitará aquilo que eu prometi a vocês. Então, irmão, não saia debaixo da nuvem. A nuvem te protegerá. A nuvem dará direção para você. A nuvem, ela dará provisão sobre a sua vida. Ela te consagra ao ministério que o Senhor te chamou. Mas ela também afirma para todos e também para você que você é um vaso escolhido de Deus para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ela é especial e ela não pode ser negligenciada. A nuvem é o poder de Deus sobre as nossas vidas. A nuvem é aquilo que Deus concede para nós para continuarmos seguindo Ele com poder e autoridade neste mundo. Não saia debaixo da nuvem. Vamos nos colocar em pés? Não esqueça, irmão, esse final de semana, amanhã, já começa o nosso seminário, onde nós iremos abordar o tema sobre ideologia de gênero. Nós estamos aqui para aprender. A palavra é o que vai transformar a nossa vida, irmão. Não pense você que qualquer movimento que não seja a palavra de Deus, que qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus é capaz de transformar, porque somente a palavra é o que transforma a vida do ser humano. E através dessa palavra, amanhã nós estaremos aqui aprendendo sobre esse tema crucial aos nossos dias. Amanhã será com toda a igreja. Venham todos, irmãos. Convide, chame. Nós teremos o material para você de graça, né? De graça não, porque custou, né? Mas o material será fornecido para você com todo o tema das palestras que serão ministradas aqui amanhã, sábado e domingo. Então amanhã para todo mundo. Começa às 19h30, vamos começar meia hora mais cedo para a gente poder ganhar tempo. Sábado para toda a liderança. Você é líder, qualquer área da igreja é uma liderança, vem aprender, irmão, porque vai servir para você.
Sábado à noite para toda a liderança também, às 19h30. Domingo pela manhã para todos os pais. Pais, não deixem de vir. E domingo à noite para toda a igreja, o encerramento, nós estaremos aqui abordando o final deste tema. Não falte, irmão, por nada. Mas vai ser um tema que, irmão, você vai ser afrontado por esse problema uma hora ou outra. E como que você vai responder? Você já pensou? E se na tua família, Deus queira que não, surgir um problema desse, como você vai resolver? Nós queremos te dar a ferramenta certa para você sair dessas enrascadas aí. Só que você tem que vir, não tem como. A provisão está sendo dada, se você não correr para pegar, não vai ter jeito. Tá bom? Então não perca. Domingo começa às 19h. Nós estaremos aqui para aprender essa palavra. Domingo de manhã às 9h e à noite às 19h. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço. Te agradeço por esta noite, por essa palavra e pela vida de cada um dos irmãos que aqui está presente. Continua falando conosco e continua nos abençoando. Não deixa, Pai querido, por favor, não deixa nós sairmos debaixo da nuvem. Meu Deus, mas quando o Senhor perceber que nós estamos desviando, nem que seja um pouco da rota, corrija os nossos caminhos, corrija a nossa vida para que nós possamos voltar para debaixo da nuvem. Porque a nuvem é o que nos garante a vitória e a provisão para as nossas vidas. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, ó Pai. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre. Que todos digam: Deus te abençoe, meu irmão, e até amanhã em nome de Jesus.